interessante que várias pessoas trazem isso, que assim, que as vítimas de bullying hoje sofrem muito mais do que as vítimas de antigamente, ou hoje isso é criminalizado, isso é mais visado. Gostaria de te ouvir em relação a isso. Eu adorei essa pergunta, tá? Primeiro porque a gente tem família hoje que aparece com frequência, que é de achar que estamos na geração do mimimi, né? Que na verdade o que acontece hoje sempre aconteceu e que as pessoas elas exacerbam as suas respostas, né, a partir do que vivem. Eu fico muito feliz, né, de acreditar que a gente está indo por esse caminho, porque eu acho que antes a gente naturalizava coisas que não deveriam ser naturalizadas. Né? Então, se a gente pega a televisão, né, que as famílias assistiam na década de 80 e de 90, o que tinha de programas de comédia, de programas dos mais variados tipos, né, que usava os marcadores sociais como uma forma de inferiorizar as pessoas. Né? Então, não sei se vocês lembram, tinha um programa infantil que usava anão de uma maneira pejorativa, né, que usava situações de gênero de maneira pejorativa, que usava, né, o corpo da mulher de maneira sexualizada. Isso ainda acontece, né, mas eu acho que quando isso acontece hoje, a sociedade está mais madura para entender que talvez não devesse acontecer dessa forma. Então acho que a gente está caminhando para uma sociedade melhor. Não quero entrar nesse termo técnico, né, mas no Brasil a gente viveu muitos anos o mito da democracia racial. Né? Então, durante muitos anos, a gente achou que não tinha racismo no Brasil. Sim. Né? E isso foi exatamente o que fez com que o racismo se perpetuasse. Como não tinha racismo no Brasil, né? Quando a gente olhava para as universidades públicas, para os cargos de empresas, mesmo para os cargos públicos, né? Onde estavam as pessoas negras, né, nesses espaços? É preciso que a sociedade evolua, né? Então a gente tem lei de cotas, a gente tem políticas afirmativas que vão fazendo com que o acesso ele seja mais possível para essas pessoas. Eu acho que tem uma armadilha aqui, que é a armadilha da meritocracia, né? Que é de a gente achar que pelo mérito as pessoas, independente da posição que elas ocupam na sociedade, elas conseguiriam atingir determinado lugar. Né? Isso é totalmente falho num país desigual como o nosso, que tem o racismo como o nosso. Então, eu acho que essas questões afirmativas elas foram fundamentais para que a gente mudasse um pouco a forma de enxergar e não mais naturalizar, né, aquelas piadas que falavam, né, a piada de português. Então a gente está falando o quê? De xenofobia, né, a piada da pessoa negra, a gente está falando de racismo, a piada que sexualizava a mulher, a gente está falando de misoginia, né, a piada com relação à pessoa com deficiência. Então eu fico feliz, né, de hoje a gente conseguir ser mais intolerante a esse tipo de prática. Porque antes a gente era tolerante com isso e a gente naturalizava. É muito cômodo naturalizar, né, se a gente estiver na posição de privilegiado na sociedade. Mas as pessoas que viviam isso lá atrás, né, certamente não ficavam felizes com isso. Né? Sim.